Grandes mestres do estoicismo, link na descrição. Cortes arquimilionários. Eu dizia que essa característica do sucesso muito cedo, que é uma coisa que às vezes atrapalha a nossa percepção da realidade, e isso atrapalha se você estiver pensando em ser um tanto responsável pela sociedade que você vive, porque um líder é, antes de tudo, alguém que é responsável, é alguém que chama a responsabilidade para si, né? E uma péssima característica para um líder é se ele for arrogante. Por isso que eu dizia que é muito difícil quando alguém tem muito sucesso, por exemplo, alguém, sei lá, imagina um cara que trabalha no mercado financeiro, ganha muito dinheiro com 30 anos de idade, a chance dele sair babando ao redor é gigantesca. E de ele achar que ele de fato sabe o que significa ser líder. Nossa, mano, isso é o que mais tem. É a pessoa que não, é a pessoa que tem só, nem precisa de dinheiro, tem um pouquinho a mais de poder. Ela, através da arrogância dela, através do ego dela, do delírio dela, ela acha que manda em tudo, que sabe de tudo, que não precisa de ajuda pra nada. Isso é o que mais tem. E aí, por exemplo, Marco Aurélio, grande estoico romano, foi adotado, acabou virando César, né, e virando imperador. Entrou pra história da humanidade. Foi um grande imperador, mas cometeu um erro crasso. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que fala do Marco Aurélio fala. Deixou o império pro seu filho Cômodos, que era uma besta. Super responsável pela decadência do império, apesar que uma coisa daquela não cai por causa de um mau gestor. Ele só adianta, né? Cai por causa de uma série de problemas. Mas Marco Aurélio, nas suas meditações, é famosa a passagem em que ele desconstrói a figura e a liturgia do imperador, desconstruindo a capa púrpura que o imperador de Roma usava. Essa história é muito louca, essa história. Dizendo que aquilo nada mais era do que um pedaço de pano que tinha um colorido com restos de substâncias de animais do mar, dado aquele tom púrpura que caracterizava o poder absoluto. Não significava nada. Então aí eu diria assim, veja bem, Marco Aurélio chegou a César um pouco por acaso, né? Além de ser um imperador que fez muita guerra e ampliou as fronteiras do Império Romano, ele ao mesmo tempo tinha uma tensão com essa condição, porque como todo estoico originário, ele sabia de que as coisas do mundo são basicamente efêmeras. Transitórias. Porque tudo passa. Viu? Nada dura. A única coisa que permanece é o que os estoicos chamavam de logos. Que alguns traduzem como sendo Deus estoico, né? Um princípio inteligente, não pessoal, não subjetivo, que regra tudo e é a única coisa que permanece. Então, uma das coisas que cantava o estoicismo era o fato de que nós, seres humanos, somos absolutamente efêmeros. E o poder é de todas as coisas uma das coisas mais efêmeras. Então, talvez a gente possa deduzir a partir daí que uma das características de um líder consistente, responsável, é guardar sempre um certo, ainda que escondido, um certo desprezo pelo sucesso. Um certo desprezo pela própria ideia de poder. Uma vez eu escutei de um colega que tinha, então, uma certa função de poder na sua condição profissional, e ele me disse que quando ele escolhia alguém para assumir uma função de poder dentro ali da sua organização, ele disse que uma das características que ele considerava importante era que essa pessoa não gostasse do poder, não gostasse da liturgia do poder, não tivesse orgasmos, um puxa-saco, e soubesse que quando você é um líder, seja lá de que situação for, uma das coisas que você tem que ficar mais atento é porque normalmente as pessoas vão mentir muito pra você o tempo todo, certo? Nossa, isso é verdade, velho. Mano, é só quem foi peão aqui, quem é peão aqui já sabe. Mano, o que a gente mente pra chefe é impressionante. É impressionante, velho. É impressionante. A gente mente pra caralho. Então eu gostei muito do convite e da referência a discutir o tema da liderança de uma forma não óbvia, porque hoje é tudo tão óbvio, né? Por exemplo, uma das contradições do sistema de mercado em que a gente vive hoje em dia, o sistema de mercado, a economia de mercado não tem competição como modelo de sociedade, né? A gente sabe que o competidor afundou no final dos anos 80, começo dos anos 90. Não existe competição para a sociedade de mercado. Existe competição para a democracia em relação no seu vínculo com a sociedade de mercado, certo? A gente pode chegar a algum momento em que o mercado perceba que a democracia não é fundamental para ele. Iludidos aqueles que pensam que o mercado necessariamente está associado à democracia como uma relação de princípio profundo. Não está. A relação entre os dois foi sendo construída duramente ao longo dos, grosso modo, últimos 200 anos. Mas, uma das grandes contradições que me parece que a gente atravessa hoje, no mundo em que não há competição para a sociedade de mercado, que é muito ruim para ela, porque quando você não tem competição, você sabe o que acontece, né? Acaba, né? Inclusive na sociedade de mercado. Quando você não tem competição, você fica ruim, né? Do ponto de vista da economia, eu quero dizer. É que hoje todo mundo tem que falar que tudo é lindo, que tudo vai dar certo. Que tudo é maravilhoso. O otimismo virou uma virtude cívica obrigatória. O otimismo chegou. Virou uma certa virtude cívica obrigatória. E quando você pensa em outro clássico que discutiu a liderança, Maquiavel, já no Renascimento, o Maquiavel, coitado, que passou pela história como sendo um sujeito maquiavélico. Uma vez eu escutei de um aluno a pergunta se o nome Maquiavel, o nome dele era Maquiavel porque ele era muito maquiavélico. E aí
aí deram o nome dele de Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Niccolo de Bernardo de Machiavelli. 3 de maio de 1469, 21... Pô, viveu bem, hein? 21 de julho de 1527. Ele morreu, o Brasil só tinha 27 anos. Por isso que o Brasil é desse jeito, o Brasil é muito novo. Foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata, músico de origem florentina, do Renascimento. Então, assim, você vê como o adjetivo ficou forte. Tanto hoje que quem estuda Maquiavel fala, eu sou maquiaveliano. No sentido de especialista em Maquiavel. Maquiavel, no seu livro O Príncipe, que não é o único livro que ele escreveu, mas onde ele discute a ideia do príncipe, ele fala coisas que desconstroem a ideia. Porque se você ouve hoje uma discussão no mundo corporativo sobre liderança, mais um pouco você teria a impressão que você está diante de uma pregação de Jesus Cristo, de tanto que é tudo tão lindo, maravilhoso. É bem isso mesmo. Todo mundo é tão preocupado, cheio de empatia. Nossa. Né? Tão preocupado com valores. Reciprocidade. Nós adultos sabemos muito bem que isso não é verdade. Aí pensa uma família. Né? O Maquiavel dizia coisas como: o príncipe não pode se dar ao luxo, como as outras pessoas, confiar nas pessoas. O príncipe, tá aí no lugar da referência ao líder. O líder, né? O príncipe, na realidade, é alguém que sabe que a vida é controlada basicamente pela fortuna, que na linguagem do Maquiavel significa contingência, e que a fortuna pode lhe sorrir. Ele, inclusive, comparava a fortuna à figura feminina, porque ele dizia que a fortuna gosta de ousadia e coragem, né? E Bravo. A fortuna, o príncipe é aquele que sabe que ele tem que jogar a fortuna, tem que saber jogar a fortuna a seu favor. Se ele nasceu filho da rainha, ele já deu sorte. Agora, se ele não nasceu, ele vai ter que matar mais pessoas. Porque o medo é um afeto que dura muito tempo. O amor... O medo é um afeto que dura muito tempo. Você tem que alimentar todo dia. O amor você tem que alimentar todo dia. Então, caralho! O líder enquanto tal não significa um grupo de missionários que vão à África salvar criancinhas. Líderes são figuras que muitas vezes têm que tomar atitudes que não são atitudes que sairiam no seu portfólio de virtudes cristãs. Isso faz parte da condição de liderança. Por que eu tô dizendo isso? Eu não tô fazendo um discurso sádico. Eu tô fazendo um elogio da crueldade. Não, sim, deu pra entender. Na realidade, eu raramente faço elogio de qualquer coisa. Não é essa a questão. Mas assim, é porque é o que eu tava falando antes, que hoje nós temos uma certa cultura que advém da sociedade de mercado. A sociedade de mercado precisa de pessoas otimistas. Que vai pra acreditem. Fritex. Sabe essa expressão, inclusive com a mão assim? Né? Que vão pra cima, mas ao mesmo tempo continuem se achando pessoas íntegras, o que gera muitas vezes muita contradição interna, né? Nossa, verdade. E essa necessidade do que eu chamei de otimismo, que é uma expressão de um sociólogo alemão, Wolfgang Strecker, vivo, esse otimismo como virtude cívica, às vezes faz com que o tempo inteiro a gente tem que falar de uma forma em que as pessoas se sintam bem. E é muito interessante porque uma coisa que eu observo, por exemplo, quando se fala em disrupção, inovação, vou dar um exemplo do que eu chamo de contradição interna. Quando você ouve num discurso dentro do mundo empresarial, um discurso sobre inovação, como inovação é bom, como é importante, se você tá lá até pelos 38, 37 anos, você ainda se sente parte do time da inovação. Se você tá com 45, você sabe que você, na realidade, já é o refúgio do time da inovação. Isso é o que eu chamo de um discurso permeado pelo marketing. E aí eu enuncio uma outra característica que eu acho importante para um líder no mundo que a gente está vivendo. O Maquiavel sabia disso, né? Ele reconhecia que o líder é alguém que tem que mentir para as pessoas à sua volta, mas não demais, porque as pessoas não são burras. Então, se você mentir demais, elas vão saber que você está mentindo. Mas você não pode demonstrar para todo mundo que você, na realidade, desconfia muito, porque senão você cria um ambiente muito estável. Mas uma das coisas uma característica que eu acho especialmente importante para alguém que quer, de alguma forma, eu ia usar uma expressão, mas eu não usei, porque é uma expressão que eu acho, é uma daquelas expressões tipo energia que se fala muito hoje, que é assim, fazer a diferença. Fazer a diferença. Né? Uma vez eu vi no comercial de uma empresa muito importante no jornal, no break, né? A gente tava no break do jornal e eu vi que era uma voz de um jovem, sei lá, de 18, 19 anos, dizendo: eu quero deixar a minha marca no mundo. Se você conseguir passar pela vida razoavelmente bem, você já deixou a marca no mundo. Porque quase ninguém deixa a marca no mundo. Às vezes você deixa a marca no mundo porque você sofreu demais. Não é só porque você construiu um império. E para você construir um império, provavelmente você sofreu bastante para fazê-lo. Então, essa coisa de fazer a diferença, muita gente também. Eu acho que às vezes é uma expressão. As expressões de efeito, todas elas deviam ser deixadas de lado. Porque uma das características do marketing é gerar uma descrença em quem o acompanha continuamente. Né? Por isso que muito profissional de marketing tem crise existencial, que é uma das crises existenciais mais interessantes hoje de profissional de marketing, porque eu acho que é uma das crises existenciais mais ricas. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu acho que uma característica importante de um líder hoje é ele tomar cuidado para não mentir demais, não mentir demais o tempo todo, né? Por exemplo, ele saber levar em conta, tomar consciência de que
que nós vivemos um mundo bastante instável e que ele não vai deixar de ser instável, porque quando veio essa pandemia, se falava de novo normal, né? Algumas pessoas falavam que a humanidade ia sair mais consciente, outra expressão que também é que nem energia, mais consciente, a humanidade ia ser mais solidária. Quando você olha para a história, não há nenhuma sustentação empírica para a ideia de que epidemias deixam a humanidade melhor moralmente. Pelo Zero. contrário. Nenhum indicativo. Zero. Mano, isso é verdade. Só ver como é que tá hoje todo mundo na defensiva, guerra rolando, terrorismo, queimar. Mano, hoje em dia, assalto, meu, tá tenso, velho. Entendeu? Tá todo mundo só querendo garantir o seu. Ninguém quer... Ninguém quer abraçar ninguém mais não, velho. Não é que fica pior, não. Fica pior no dado momento, mas depois fica igual. O mundo voltou ao normal. Porque a gente, desde o final da Segunda Guerra Mundial e depois do final do período da cortina de ferro, como se falava, ou seja, dos países comunistas, a gente teve a impressão que o mundo era de fato uma mistura de praça de alimentação, de shopping, Disney, condomínios muito caros, eventos e feiras, que era assim, não. O mundo nunca foi um lugar tranquilo. Ele nunca será, ele sempre vai ser instável. E a gente tá, no momento, apresenta algumas características que, assim, o regime democrático, veja bem, os últimos 300 anos foram atípicos. Surgiu o capitalismo industrial, que é um regime que devastou a Europa, certo? E quando eu digo devastou, eu não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo devastou porque foi uma grande disrupção. Essa palavra que se fala hoje em dia é como se você estivesse falando Mickey Mouse, assim. Disrupção é um processo, é um transtorno, certo? É uma desorganização. É que normalmente quando se fala em disrupção, está se pensando simplesmente em aumentar o lucro e diminuir custos, né? E ter mais resultados a partir de ferramentas, inclusive digitais. Mas o conceito sociológico, um líder, alguém que pensa em si mesmo como alguém que vai somar de forma importante a sociedade, ele não pode se dar ao luxo de pensar as coisas unicamente a partir de referências do mundo da economia. Ele tem que ter um repertório muito mais amplo. O líder não pode avaliar a sociedade como se ela fosse uma empresa, porque não é. Não é, né? Não é. O mercado não resolve tudo. Não resolve. Se você acha que resolve, está muito mal informado. Não resolve tudo, não. Não tem nada que resolva tudo, porque não tem solução para a sociedade. Você resolve aqui, quebra ali, conserta aqui, dá pau ali. Não resolve tudo. Né? A própria ideia que é possível uma sociedade pautada por um sistema pensado como meritocracia é uma utopia. A meritocracia é a utopia do liberalismo, como a igualdade é a utopia do socialismo. Não existe. Porque, inclusive, a noção do que é mérito não é clara, mesmo no mundo corporativo. Mano, o que ele falou é verdade. Eu era um defensor da meritocracia. Quando mais velho, eu fui entendendo qual que é a real, tá ligado? Mano, isso aí, meritocracia, mano, o bagulho não existe, velho. É igual a igualdade para esquerdista, não existe, entendeu? Não você sabe ao certo o que seria meritocrático pra algumas coisas, não, velho. Não existe isso, não. É um choque. Quais são as virtudes que são levadas em conta? Às vezes, você pode ser considerado um profissional de sucesso porque simplesmente você aceita qualquer tipo de canalice e aí ganha dinheiro. Isso é a pura verdade. Isso é verdade. Quem disser o contrário é mentiroso. É a pura verdade. Então, quando eu falei que eu acho importante para um líder, para alguém que quer crescer na profissão ou crescer na cidadania, crescer em relação à sociedade em que ele vive, somar a essa sociedade, essa palavra é a melhor. Então, assim, você não pode ser um mentiroso para você mesmo. Você não pode acreditar num pacote de soluções do coaching. Certo? Porque não é verdade. É muito mais confuso do que isso. Não tem fórmula, é importante um certo grau de amadurecimento e, entre eles, uma ampliação de repertório. História. Conhecer história. Aquilo que muita gente acha que é mais ou menos feira de antiguidade. História. Tá, e conhecer a história é fazer você ser um pouco... Você ter mais liderança, né? Conhecer a história. Interessante isso aqui, hein? Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!